Oi, turma do livro Perturbações Espirituais de Valdo Franco Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 5, Enfrentamentos Iluminativos. Desnecessário esclarecer que o Sr. Eduardo, ao despertar, guardava parte expressiva das lembranças das ocorrências que tiveram lugar em nossa esfera de ação. Demorou-se no leito em reflexão, demonstrando ira e revolta, com sentimentos tormentosos, por sentir-se à borda do abismo que ele próprio abrira, através da conduta insana. Incapaz de recorrer à oração a fim de sintonizar com o bem sempre presente, preferiu voltar-se contra a jovem que vitimara, passando a receber a sórdida inspiração da entidade infeliz que o explorava moralmente. Ele sabia que não havia sido vítima de um pesadelo, mas de uma convivência com os mentores da instituição que lhe não desconheciam a conduta vulgar e se lhe haviam acercado em desdobramento parcial pelo sono, para confirmação do processo reencarnatório do filho que não gostaria de ter. Infelizmente, porém, não havia alternativa naquele momento, porquanto a gestação instalada a cada instante mais se tornaria evidente e culminaria no parto, seguido de imediato, pelo escândalo quase inevitável caso fosse conhecida sua paternidade. Deixou que a cólera o acometesse e, mal-humorado, levantou-se para a higiene e o enfrentamento do dia de trabalho que lhe pareceu terrivelmente angustiante. Por sua vez, a jovem despertou vitimada pela tristeza, com poucas recordações do que houvera acontecido durante a madrugada, lembrava-se apenas de que fora repudiada e ameaçada, o que lhe constringia a alma. Tentou orar, não conseguindo, porém, a concentração necessária para o sublime cometimento. O espírito em processo de renascimento recebia sucessivas ondas vibratórias de ira e ressentimento do genitor e apresentava dificuldades respiratórias, inquietação e algum desespero. Em razão daquelas ocorrências estarem sob a inspiração de entidades perversas pertencentes à organização anticristo, com facilidade um dos seus membros acercou-se da jovem aturdida e pôs-se a inspirar-lhe mágoa, anseios de vingança, caso o amante viesse a negar a responsabilidade direta pela sua gestação. Um característico mal-estar passou a dominá-la, vivenciando um dia de grandes dificuldades. Aguardou a noite, quando deveria voltar ao centro espírita, como era de hábito, desde que se iniciara nos estudos e participava das atividades doutrinárias. Sob a pressão mental do inimigo desencarnado e o desespero do filhinho em processo reencarnatório, experimentou ansiedade e revolta. À noite, como de costume, houve a reunião doutrinária presidida pelo Sr. Eduardo, que abordou o tema evangélico, no qual esclarecia o ensinamento de Jesus a respeito do serviço a dois senhores, a Deus e a Mamon. Visivelmente desconectado com a fonte de inspiração, as suas palavras perderam o brilho, concluindo-as logo que achou prudente, tal a desarmonia interior que o dominava. Houve o atendimento habitual e logo depois chamou a jovem a uma sala especial onde não poucas vezes mantiveram sórdidos encontros amorosos, e procurou informar-se do estado orgânico. Aflita, a jovem desatou a chorar, na expectativa de receber alguma carícia em forma de consolação, o que não ocorreu, porque o companheiro estava igualmente telementalizado por adversário, soez que lhe comandara a mente durante todo o dia. Logo depois, ela explicou a situação em que se encontrava ante o teste positivo de gestação, cujo resultado já lhe informara anteriormente. Após um silêncio pesado, o insensato, suarento e com a voz dura propôs: essa criança não poderá nascer. Está sugerindo-me o aborto? Indagou Iracema, surpresa. Sim, sinceramente. Não se trata realmente de um aborto, porque o ser em formação ainda não tem expressão nem significado. É um princípio de vida em construção. Eu não posso assumir a responsabilidade destruindo o meu lar, desmoralizando-me em nossa sociedade, para logo sucumbir ao peso do ridículo e das perversidades existentes nas criaturas humanas. Por considerarmos a gravidade do diálogo, fizemo-nos presentes.
acompanhados também pelo irmão Euvídio. O aborto, porém, como ambos sabemos, é crime hediondo, ripostou a moça em estado de cólera. Seja o que for, não há outra solução. Ela levantou-se, estava transfigurada e possessa. Olhou-o com fúria e alterou a voz, respondendo: Você traiu minha inocência, roubou minha pureza de menina mulher, seduziu-me com mentiras e alegações ditas espirituais infames. Ante as consequências do seu ato indigno, deseja destruir-me, empurrando-me para o abortamento, a fim de que a sua dignidade, qual dignidade, seja preservada? Agora você tem família e um nome para zelar perante os membros dessa instituição? Por que não pensou nisso antes? Eu tenho metade da sua idade e inditosa. Qual cordeiro confiante entreguei-me ao lobo voraz que me quer consumir completamente? Fique, pois, sabendo que nunca abortarei. E se for constrangida, maltratada por você, suicido-me. Não sem deixar uma carta explicativa sobre as razões do meu ato. Você não escapará do meu ódio covarde. Estava pálida e trêmula, totalmente incorporada pelo desafiador adversário do bem. Antes que ele pudesse sair do assombro, ela prosseguiu, agora com a voz rouquenha, indicando a possessão de quem se vitimava. Onde está o seu Jesus, o manso Cordeiro de Deus? E estrugiu ruidosa gargalhada. Completamente aturdido, ele segurou-a pelos pulsos, igualmente dementado pelo medo e pelo estupor, dando-lhe uma bofetada na face e gritando: Desperte! A seguir, reconhecendo que estava diante de um quadro que era um surto obsessivo, empertigou-se e determinou enquanto a segurava: Em nome de Jesus Cristo, saia dela, espírito das trevas. Se eu sou das trevas, revidou a obsessa, que luz possui você, criminoso odiento e covarde, usando o nome do Cordeiro para expulsar-me? Com qual autoridade o faz? Eu a levarei à morte, assim como ao filho que você renega. E começou a gritar. Armava-se o cenário para o escândalo de outra natureza. O benfeitor direcionou o olhar ao nosso irmão Germano, que se acercou da jovem alucinada e com habilidade pôs a aplicar-lhe a bioenergia, enquanto mentalmente interrompia o fluxo das energias infelizes do obsessor, enfraquecendo a ponto dela silenciar e, ao ato contínuo, ser tomada por um vágado, sendo por ele sustentada. Concomitantemente, o mentor aplicou-lhe idênticas energias, expulsando o algoz desencarnado, de modo que o silêncio invadiu o recinto. Do lado de fora, algumas pessoas escutaram a alteração e aproximaram-se do recinto. Felizmente estava trancado por dentro e, ante o silêncio que se fez, afastaram-se intrigadas. Naquele grave momento, o benfeitor envolveu o responsável ou irresponsável e pôs-se a inspirar-lhe calma e confiança irrestrita em Deus. Não se resolvem questões difíceis aumentando-lhes a gravidade, mas diluindo-as. Ainda confuso, porém, sob a indução generosa do médico dos infelizes, agora em sintonia equilibrada, considerou: Perdoe-me, querida, jamais me ocorreu que isso viesse a acontecer comigo. Não posso negar que a sua presença em nossa casa desde a primeira vez exerceu-me estranho fascínio afetivo. Não justifico o meu ato insano, mas desejo esclarecer melhor a razão deste momento infeliz que acabamos de vivenciar. Necessito de tempo para ver qual a melhor solução para o nosso comportamento futuro. Deveremos evitar qualquer tipo de escândalo que levaria a nossa casa ao tribunal do ridículo, do descrédito. Sendo um santuário digno e elevado, que eu venho maculando com a minha conduta sórdida. Pensarei numa maneira de afastar-me da diretoria por falta de conduta moral e espiritual para o cargo. Fez uma pausa angustiante e logo prosseguiu. O meu casamento já descambou para a área dos atritos há algum tempo, mesmo antes de você aparecer no meu caminho. Esposa e filhos conhecem minha conduta inditosa e ela, não poucas vezes, tem me reprochado, no que termina em altercação, qual ocorreu conosco.
Já que havia proposto o divórcio mais presunçoso e cômodo, preferia a situação do relacionamento falso e sem compensação afetiva. Agora, quando as circunstâncias exigem definição, pedirei ao Senhor que me conduza com elevação nos próximos passos a dar. E, sinceramente emocionado, segurando-lhe as mãos com ternura, suplicou: dê-me tempo. Embora a urgência da problemática, aguarde os futuros acontecimentos. Havia lágrimas nos olhos, na condição de linfa pura para lavar as imperfeições tardiamente. É certo, mas há tempo ainda de impedir novos transtornos que prejudicariam a respeitabilidade da sociedade de amor e de iluminação. Beneficiados pela energia superior, que então envolviam toda a sala, os dois despediram-se sob a promessa de um novo e cuidadoso encontro, para a definição dos rumos em direção ao futuro. Para por aqui. Essa história do Eduardo com a Iracema é complicada. É traição. Tudo que é mentira acaba dando errado, né, gente? Seja ela qual for. Não precisa ser uma traição de sexo, não. Qualquer mentira. Uma mentira atrai outra mentira e engrossa o caldo. Na casa espírita, o dirigente não é que ele tem que ser santo. Nem os trabalhadores, os médiums, ninguém precisa ser santo para estar numa casa espírita ou numa igreja. São homens que têm que trabalhar com a fé, com a boa vontade e tentar ao máximo seguir Jesus. Ser pessoas que caminham no caminho do bem, que fazem o bem. A partir do momento que as pessoas estudam, principalmente dentro da doutrina, nós temos que estudar muito. Nós temos que nos aplicar bastante para entender a questão energética, para entender a questão de influência, as aparições, as mistificações que ocorrem dentro do trabalho mediúnico, trabalhar com a influência negativa. A gente tem que aprender uma série de coisas para dar conta dos encarnados e dos desencarnados. Então nós sabemos o tempo todo que nós lidamos com os dois planos. Escorregar numa traição, escorregar num erro como esse, é pedir o envolvimento com o obsessor. O dirigente não é um cara que não sabe que isso vai acontecer. Ele sabe, ele lida com isso o tempo todo. O médium, o trabalhador na casa espírita, ele sabe que nós estamos o tempo todo rodeados por espíritos, bons e ruins. Depende da nossa anteninha, qual que eu estou me antenando, eu vou ter influência boa ou influência ruim. Nós lidamos com isso o tempo todo. Nós estudamos isso o tempo todo. Então não tem como falar, eu não sabia. Não tem como fugir disso. E ele, por ser um dirigente, é pior ainda, porque ele tem que ter uma conduta maior perante o grupo que ele envolve, que ele dirige. O trabalhador na casa espírita, ele tem que ser modelo a ser seguido. Lógico que a gente não vai ser um modelo como Jesus, mas nós temos que nos aproximar o mais possível, porque vai uma pessoa pedir socorro numa casa espírita para um cara, a pessoa bebe, é viciada em bebida, em álcool. Vai lá na casa espírita, o trabalhador que vai atender é um cara que bebe também. Que ajuda que ele pode dar? Nenhuma. Então, o cara que vai prestar socorro, ele não pode beber. Um dirigente não pode ficar saindo com as suas ovelhas, com os seus assistidos. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um amigo que frequenta, inclusive, um centro espírita grande aqui no centro de São Paulo, do qual sai muitas coisas para os demais centros, né? É a nossa grande referência. E um amigo meu que frequenta lá pegou e falou assim: Patrícia, não sabe a promiscuidade que é ali dentro. É tanto de dirigente de trabalho que fica passando cantada no pessoal que entra lá para estudar. Então, não que você não vá se envolver com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. Quer dizer que o católico frequenta a católica, conhece pessoas lá dentro e não pode casar com uma católica não pode casar com um católico. Lógico que pode. Dentro da igreja, dentro do centro espírita, você vai conhecer pessoas, vai ter afinidade, você pode namorar, você pode casar. E acho que seria até melhor, porque como o pastor Cláudio Duarte sempre fala, né?
O evangélico tinha que casar com o evangélico, o católico com o católico. Não é discriminando os demais, mas é porque pensam, né, na mesma fé, comunga da mesma fé. Então se torna uma coisa mais equilibrada. Porque às vezes você tem lá dentro da sua casa um evangélico e um espírita. Às vezes o evangélico vai falar uma coisa e o espírita fala, que nada, você ainda acredita nisso? Quer dizer, querendo ou não, pode haver uma discordância e uma falta de respeito, causando um desequilíbrio, uma discussão dentro da sua casa. E quando as pessoas pensam próximas, não vai ter discussão por conta daquilo. Elas pensam próximas. Então seria o ideal, né? Eu concordo com o Cláudio Duarte nisso aí. Apesar que eu já tive namorados evangélicos, mas cada um também deu certo. Ninguém se meteu na crença do outro. Mas vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes dá discórdia, é que nem time, né? Um é de São Paulo, outro é do Corinthians. Quando dá campeonato, um vai dormir no sofá. Depende da ignorância. Dependendo dos outros, não. Cada um coloca uma camiseta, vai para frente da televisão, assiste, brinca, tudo, e fica só na brincadeira. Beleza. Depende muito do ser aí, né? Mas na casa espírita acontece, como também tem na católica, como tem também na evangélica e outros ramos aí da religiosidade, aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, na hora que vai acolhe com amor, com carinho, com dedicação. Mas nós somos humanos, somos seres imperfeitos enquanto espírito, e às vezes vem uma influência que colabora para que aquela pessoa use do grau que ela está para, como ela falou aqui, o lobo pegando o cordeiro. Ao invés de acolher com amor, acolhe com intenção. Essa intenção, o plano espiritual inferior bate com a alma. Fala, opa, ali tá fácil da gente influenciar. Então, tudo que você for fazer dentro da sua religião, que seja feita com amor, não com intenção. A intenção tem que sair fora do trabalho. Então, vamos lá. A Igreja Católica, por exemplo, tem as festas de quermesse, tem as barraquinhas da Católica. Dentro da igreja, oração, missa, casamento, né? Os rituais da Católica lá, batizado. Saiu daquele ritual da religiosidade, foi para o pátio da Católica, tem quermesse, tem barraquinha, é outra coisa. Não é que nós vamos ser duas pessoas, ter posições diferentes, agir de forma diferente, mas é que nós temos que nos centrar para cada coisa. Eu não posso ter a mesma postura. Ontem mesmo a moça, a minha aluna e amiga, que é massoterapeuta, fazendo massagem em mim, eu falei para ela assim, olha, se você quiser tirar foto para poder propagar o seu trabalho, você pode tirar, mas cobre meu corpo, porque eu já vi que tem pessoas que vêm, aparece a barriga, né, tem as pernas de fora, tal, mas você cobre meu corpo e pode tirar foto. Vai aparecer uma pessoa deitada lá, mas não tem nada demais aparecendo. Tem pessoas que não se importam de mostrar coxa, perna, barriga, né? Falei, eu não posso. Por quê? Porque eu sou a professora Patrícia. As pessoas me conhecem em Itaquaquecetuba como a professora Patrícia. Aí se um aluno entra no Face dela e vê lá a professora de barriguinha de fora, barrigão, né? De fora, vai falar, eita, a professora Patrícia de barriga de fora, pega aquela foto, copia e manda para outro lugar e começa a fazer montagem, ou sei lá, fazer gracinha com a minha foto. A minha conduta perante as pessoas que moram próximo de mim é da professora Patrícia. Falei para ela, poucas pessoas me veem sorrindo aonde eu moro. Aqui eu procuro ser a professora. Então todo mundo me cumprimenta. Bom dia, professora, bom dia, professora. E é assim que tem que ser. Porque eu sempre tive ética e eu moro próximo das escolas que eu dei aula. Então aqui eu sou professora. Eu não faço questão de ser aquela amiga palhaça, brincalhona, que fala besteira. Para essas pessoas, não. Porque eu posso dar vazão, dar abertura para uma falta de respeito. Eu entro na casa espírita, eu entro cumprimentando todo mundo. Oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Sento no meu canto, assisto uma palestra, ou eu vou para trabalhar na seriedade. Agora, amigos da casa espírita vêm na minha casa, a gente participa de cafés, a gente dá risada, a gente brinca em Facebook, mas sem malícia, sem intenção, que vá ferir o nosso lado espiritual. Então, isso é vigilância. Eu lido tanto com mulheres como com homens, até mais homens do que mulheres, no respeito. Ontem à noite eu estava conversando com um amigo, ele falou assim,
Ele mora com a esposa, porém os dois já não tem mais nada um com o outro. É um casamento de conveniência ou não sei explicar direito, também não quero explicar. Eu sei que mora junto, mas não tem nada com a esposa. Aí ele pegou e falou assim, eu acho que ela tá percebendo que eu tô conversando muito com alguém no celular, que ela me chamou para assistir um filme. Falei para ele, vá assistir o filme, é uma trégua, quem sabe, né? Aí eu falei assim, agora se ela estiver achando, né, que tem alguma coisa demais, mostra o celular, não tem nada demais, nós estamos conversando sobre espiritismo, nós estamos conversando sobre Jesus, nós estamos falando sobre crença, fé, eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho medo de esposas de homens, porque elas vão pensar de mim, eu não tenho esse medo, porque eu não passo cantada em ninguém, e eu não tenho essa intenção. A minha intenção é fazer amizade, é poder ajudar as pessoas, conversar, dar assistência quando eu posso dar assistência, levar uma boa palavra, trocar experiências, mas não tenho intenção atrás. Agora, se eu usasse o espiritismo, a rede aqui, que nem, por exemplo, vai para o YouTube o vídeo. Já aconteceu alguma vez aí atrás, aí uma pessoa coloca lá, linda, eu coloco lá um coraçãozinho do tipo, eu vi, né? Eu acho que é curtida, eu acho que significa isso. Eu nem sei para que serve aquele coraçãozinho lá, porque você clica na palavra da pessoa, aparece um coraçãozinho. Eu acho que significa curtiu. E não dei vazão. Não fiquei lá, e você acha que eu sou bonita mesmo? Não tem porquê. Eu tô entrando no canal não é para ficar bonita, eu tô entrando no canal para estudar. Às vezes enfio um batom na cara, porque a cara tá feia demais, vocês não são obrigados a ficar vendo a cara feia, né? Então, a gente tem que dar uma melhoradinha aí para não assustar. Mas não é na intenção de me aparecer. Para isso, tinha que sair da Playboy do ano aí, né? Playboy. Que não é Playboy, não. É Playboy, não. Então, é aquela coisa. Cada um tem que estar no seu lugar. A gente tem que se colocar no lugar. E aqui o tal Eduardo não se colocou no devido lugar. Ele utilizou a doutrina para ganhar a confiança de uma pessoa que precisava de ajuda. Mas, eu volto a repetir, em contrapartida, não era nenhuma menininha. Sabia que o cara era casado e se deixou levar porque quis. Mesmo que seja carência, mesmo que seja um ponto fraco, mesmo que o momento dela seja um momento ruim, de fragilidade, não dá o direito de jogar a culpa também toda em cima do cara. Ela se deixou também levar. Além dele ter o problema da falta de equilíbrio, da falta de discernimento, né, de consciência das suas obrigações, e ela também ainda vem uma influência espiritual por cima. Quando a influência vai para cima dela, a equipe espiritual que está assistindo isso, que é a equipe do Manuel Filomeno Miranda, junto com os demais, passam a dar um passe nela, dar um tratamento ali para amenizar a situação, porque os ânimos se exaltaram. Ele quer que ela aborte. Ele acha que esse é o caminho mais correto. Ela, em contrapartida, é inspirada pelo menino, pela criança que já está sentindo angustiada, vai morrer, não vai morrer, o pai e a mãe rejeitando. Então esse espírito aqui já começou a sentir essas energias e já está começando a mandar a energia negativa dele também. Vem a influência espiritual com energia negativa também. Ela acaba falando o quê? Matar, eu não mato ele, mas eu mato nós dois. Eu vou me matar. Olha que ponto do desespero a coisa já está chegando. É assim que começa. A influência espiritual começa num toquezinho. Vai lá, faz. Aí você faz. Depois vem o arrependimento. Depois vem angústia. Vem dor, vem sofrimento. Ninguém quer dor, ninguém quer sofrimento. Quer fugir de dor e sofrimento. Então começa a dar desespero. O desespero faz a gente cometer atos piores do que o primeiro. O errado. A gente vai aprofundando no erro. Quando a gente não acha saída. Aí no auge do desespero, muita gente vai lá e pum, acabou meu problema. Acabou nada. Porque a vida não acaba ali. Acaba a vida física. Se a mulher se mata e está grávida, ainda é pior, porque é vida dela e vida da criança que ela acabou. É uma morte dupla, e a morte física cabe a Deus, como a vida também pertence a Deus. É só Ele que dá, é só Ele que pode tirar. Se a gente infligir isso, é a pior porcaria que uma pessoa pode fazer é o aborto. É o crime mais hediondo que tem. É o crime mais covarde que tem. Porque se eu tentar matar uma pessoa que está aqui na minha frente, ainda estou dando chance para ela me bater, ela correr. Mas o feto,
Como que esse ser vai sair correndo daqui? É covarde demais, ele está preso, ele não tem para onde ir. Como que ele vai se salvar? Então uma mulher jamais poderia pensar nisso. Quando eu perdi meu primeiro bebê, gente, eu entrei numa sala, tinha uma mulher do meu lado tendo o bebê, estava parindo, eu tinha perdido o meu, chorando lá na minha cama, e tinha mais duas mulheres com... As camas delas ficavam na frente da minha cama, assim, né? Então, uma aqui, outra aqui, e outra aqui, outra aqui. O pé das duas lá ficava com o meu pé aqui. Eu não conseguia ver a cara das distintas lá. As duas que estavam no meu pé eram duas pessoas que tinham cometido aborto, porque quiseram. Conclusão. A mulher que estava tendo bebê, os médicos mal olhavam para ela. Ah, tá dilatando. Ia lá, colocava o dedo na mulher. Ah, tá dilatando, mas não chegou a hora. Ah, tá dilatando, mas não chegou a hora. Cada vez que encostavam na mulher, a mulher gritava. Me dava um desespero de ver o grito da mulher, que só Jesus. As outras duas dando risada, brincando, porque elas tinham matado o filho mesmo, e se tiver outro vai matar de novo. E o médico, o enfermeiro, quando chegava perto de mim, me tratava igual as outras duas, porque elas tinham abortado e eu perdi o meu bebê, então para eles eu era igual, me tratavam do mesmo nível. O sofrimento que eu tive, além de perder o bebê, ainda veio esse sofrimento da arrogância do ser humano, da falta de sensibilidade daqueles médicos e enfermeiros, da indiferença deles. Teve um momento que eu falei assim, que horas são? Porque a minha vida inteira eu usei relógio, eu sempre, na minha casa, se vocês andarem aqui, tem relógio para tudo que é lado. Agora que eu tô tirando um pouco de relógio, porque eu sou muito relógio, né? Aí agora eu acordo mais tarde, agora eu tô ficando um pouco mais regrada com hora. Mas a vida inteira eu sempre fui ali, hora para tudo, né? Parei de me cobrar um pouco. E eu, naquela época, era relógio, e eu perguntei pro enfermeiro, falei, que horas são? Ele falou assim, é hora de você ficar quieta. Você já fez besteira demais, você não acha, não? Eu olhei pra cara dele e falei, eu fiz besteira? Olha a resposta que o cara me deu. Eu tinha perdido meu bebê. Eu não tinha feito nada. Eu tava dentro de casa, quando eu passei mal, corri pro hospital e perdi o filho. Aquilo me doeu muito mais, como dói até hoje lembrar a fala dele, que eu lembro a fala dele, desse jeitinho. Tá na hora de você ficar quieto que você já fez besteira demais. Falei, caramba, além de perder meu filho, eu sou obrigada a ser acusada, julgada, condenada, que eu matei o meu filho. Passou um tempo, 7 dias, eu voltei no hospital para me poder pegar o resultado do exame, saber por que eu perdi o filho. Eu queria saber. Aí você pede para eles fazerem um laudo. Aí eu fui no hospital, vai lá na enfermaria, vai no necrotério do hospital, vai não sei aonde, fala com não sei quem. Eu rodei aquele hospital, manda aqui. O manda aqui é enorme. Eu rodei aqueles corredores todos. Eu cheguei até na sala do diretor do hospital, para vocês terem uma ideia. Perderam o exame. Eles simplesmente não levaram a sério. Aí uma moça do balcão, que era da recepção, onde dá os resultados de exame, ela virou para mim e falou assim, dando risada. Olha, moça, você é uma das raras pessoas que vem aqui para saber por que perdeu o filho. Então, como a gente não tem o hábito de dar o laudo, às vezes acontece isso. A gente dá fim no feto e não faz o exame. Porque depois que mata, quer saber por que matou? E dando risada. Eu olhei para a cara daquela mulher, falei, mas quem é você para falar que eu matei o meu filho? No dia que o enfermeiro falou comigo, eu estava fragilizada, eu tinha perdido meu filho, eu estava chorando, estava numa cama, sem saber o que ia acontecer comigo. Nunca tinha ouvido falar a palavra coretagem, não sabia nem o que era isso. Eu estava na mão deles, então eu não pude responder o enfermeiro, mas naquele dia, 7 dias depois, eu já estava muito furiosa, porque eu não queria ter perdido o meu filho. Uma dor lascada de perder o filho. E eu escutar daquela mulher que ninguém vai pegar resultado de exame, então eu sou ninguém, que ninguém quer saber por que matou o filho, porque todo mundo mata filho, e eu matei meu filho. Ah, gente, eu saí do salto. Eu falei muito para essa mulher, falei poucas e boas. E falei que ia processar o hospital. No meio da minha ira, falei que eu ia processar o hospital. Aí voltei para casa, chorando, né? Na frente dela não, mas em casa, desabei.
E o marido me acalmando e tal, eu falei para ele assim, eu vou processar esse hospital. Porque do jeito que eles fizeram comigo, eles fazem com outras pessoas. Aquilo lá não é um hospital, é um açougue. Aí meu marido, que era mais moleque do que eu, mas nessa hora mais inteligente, mais ponderado, meu marido falou, Patrícia, nós já estamos com tanto problema. A gente não tem onde morar, a gente não tem o que comer, nós estamos passando uma pressão psicológica grande. A gente não tem nada. Nós vamos brigar com o dono de um hospital daquele tamanho. E se o negócio reverte, a gente vai ter que pagar a indenização para esse povo. Porque a justiça no Brasil é assim. Quem não tem razão, tem. Quem tem razão, não tem. Eu falei, eu acho que eu vou pelo seu raciocínio. E deixei passar batido. Depois de algum tempo, eu comecei a ver umas denúncias desse hospital no jornal. Aí meu marido ainda falou, tá vendo? Nós não fizemos isso, mas outras pessoas que podem e têm condições fizeram. O diretor vai cair. Ali o problema não é o hospital, é quem dirige. Porque quem dirige descamba todos os setores. Então o que vai acontecer numa casa espírita se o dirigente for acusado de leviandade, de utilizar a sua condição de dirigente para ganhar no papo ovelhas, né? Acaba com a moral daquela sociedade espírita ali, daquele centro. E os trabalhadores da casa, vendo o exemplo do dirigente, podem cometer os mesmos erros, porque se o dirigente pode, por que eu não posso? Então, ser dirigente de uma escola, de uma delegacia, de uma padaria, qualquer coisa que você dirija, a sua casa, você tem que ter moral. É o alicerce para dar certo em qualquer lugar. Se você não tiver moral, você acaba com tudo em sua volta. Todos que estão em sua volta podem cair. E as trevas querem o quê, gente? O que o espírito menos evoluído quer? Que a gente não progrida. Se o planeta progredir, se o planeta se tornar regeneração, é um lugar onde vai ter espíritos melhores. Os piores vão ter que cair fora. E por que já não cai fora logo, Patrícia? Porque Deus ainda não achou proveniente fazer isso. E eu não sou de questionar Deus. Se eles estão aí, tem um propósito. É para nos ensinar, é para tentar tirar a gente do caminho, é para ficar testando a gente, provando a gente. É permitido. Jesus falava, o escândalo é necessário, o mal é necessário. Mas ai daquele que causa o mal. Não é que ele vai passar impune, não. É necessário, mas ai daquele que faz. E mesmo eles nos provando, nos testando, enchendo o nosso pacová, querendo ou não, se a gente muda o comportamento, a gente muda eles também. A gente transforma esses espíritos em espíritos um pouquinho melhor. Muitos deles despertam, não é nem dentro de uma casa espírita, numa igreja, eles despertam acompanhando a gente. Se eles percebem que a gente mudou o nosso comportamento, que nós mudamos o nosso pensamento, que nós nos tornamos um pouquinho melhor, se são inimigos de outra vida, eles vão olhar assim e falar, cara, não é que o cara mudou mesmo? Na outra vida enchia a cara e agora não bebe. O que eu vou ficar fazendo atrás dele se ele não bebe mais? Vaza. Mas, aquele ali gosta de sexo, ele sempre gostou, eu vou ficar pertinho dele porque, aquela energia é boa, ele consegue fácil isso daí. E aí, cola na gente. Não vai embora. Não tem centro espírita, não tem igreja, não tem nada que tire esse espírito de você. Porque você dá para ele aquilo que ele quer. Então, se não quer influência espiritual, é simples. Tire ela da sua vida. Tenha uma nova conduta. Você é uma antena. Você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, aquilo que você é. Eles vêm pela energia, como uma luzinha atrai aqueles bichinhos, né? A gente atrai eles também. Então vamos ficar atento, vigiar e orar e vigiar, sabe? É o caminho, não tem outro. Tá mais do que claro pra gente nesse texto até aqui que a culpa é dos dois, porque os dois pensaram, agiram de forma errada. E atraíram os semelhantes, os espíritos inferiores,
colocando em risco todo um trabalho, toda uma estrutura que pode ir por água abaixo. Essas igrejas onde dá escândalo que pastor bateu na pastora, que a pastora matou o marido. Vocês acham que acontece essas coisas por quê? Podem ser que são espíritos até elevados, são espíritos com muito conhecimento, porém sucumbiram. E aí vai o escândalo para a igreja e as pessoas param de ir nessas igrejas. E a espiritualidade quer isso. Que ninguém vá na igreja, que ninguém vá para um lugar onde se pratique a religiosidade. Quanto mais religiosidade, mais moral. Quanto mais moral, melhor. O espírito evolui. O espírito evoluindo, o planeta evolui. E aí eles, os inferiores, vão ficar onde? Eles não querem ir para outro planeta. Eles não querem ficar junto com os seus. Eles querem perturbar. A graça do infeliz é perturbar o feliz. Vocês nunca trabalharam com alguém que gosta de ficar perturbando? Eu já. Vocês nunca tiveram alguém da família que gosta de perturbar? Eu já. A felicidade do infeliz é fazer outro infeliz. Ele não está feliz quando você dá as coisas para ele se tornar uma pessoa feliz. Ele fica feliz com a infelicidade sua. Então, a gente tem que ficar atento. Não dá o braço a torcer, não dá gosto, né? Não dá sorte pro azar. Amanhã a gente continua.